Olá a todos, aqui é o professor Bruno César, professor da disciplina de Análises Químicas e Físicas Ambientais do Instituto Federal do Ceará, campus Maracanaú. A nossa aula de hoje terá como abordagem os métodos eletrométricos. Em específico, será discutido o conceito e a técnica de determinação do potencial hidrogeniônico, o pH, uma medida tão importante para fins de caracterização de amostras ambientais, bem como aplicação em diversos campos de estudo, químico, físico, biológico, e entendimento dos fenômenos que nos cercam e até mesmo de otimização de processos. Então, a metodologia, os conceitos e as aplicações do pH se constitui como uma medida importante para ser discutida, e a aula de hoje se propõe justamente a verificar as aplicações, essas definições e como esse parâmetro é analisado. Primeiramente, vamos iniciar a discussão em uma abordagem conceitual. pH nada mais é do que a sigla para potencial hidrogeniônico. Na realidade, esse potencial hidrogeniônico ele tem a ver com uma notação química e matemática de concentrações de P-valor. Então, esse P que aparece anteriormente à letra H, e aí esse H vem justamente de íons H+, o P se refere a uma representação antilogarítmica das espécies químicas que estejam sendo discutidas. Então, o que se tem de maneira muito mais difundida, obviamente, é o pH, mas da mesma forma que você tem o pH, nós também nos deparamos com o pOH, que é uma representação antilogarítmica da concentração de hidroxila, de OH-. Você pode ter o PCl, o antilog da concentração de cloreto, o pKa, o antilog da constante de acidez, e assim vai. Então, esse termo P, que aparece anteriormente à espécie química que esteja sendo discutida, se refere a uma expressão matemática de ordem antilogarítmica do seu valor. O termo pH em si, ele é aplicado para expressar a intensidade das condições ácidas ou alcalinas de uma solução. Então, é esse o parâmetro, é essa a medida pela qual nós vamos caracterizar uma amostra como sendo de uma condição ácida ou alcalina. Isso, obviamente, tem diferentes implicações para diferentes processos, como, por exemplo, nos processos de tratamento de água, a etapa de coagulação química é uma etapa altamente dependente do pH do meio, do pH da água que será tratada. Uma vez que são empregados íons, cátions de alumínio, em geral, né? Cátion de alumínio 3+, para realizar precipitação de partículas coloidais que oferecem turvação e cor àquela água, essa precipitação ela ocorre com mais eficiência em um determinado nível de pH ou em determinada condição de pH do meio. Como vemos aqui, o alumínio adicionado na forma de seu íon Al3+, sofrerá uma reação diante da presença de íons hidroxila presente naquela água, com o intuito de gerar uma partícula sólida no formato do seu hidróxido, o hidróxido de alumínio. É esse hidróxido de alumínio que irá realizar a etapa de precipitação ou de coagulação química, carreando para o fundo do reservatório as partículas que oferecem turvação ou cor àquela água. Então, a etapa de clarificação de uma água requer a adição de cátion de alumínio. E essa precipitação ela acontece sobre níveis de pH específico, que do modo como estamos vendo aqui, há a necessidade da presença de íons hidroxila que estejam disponíveis para favorecer a sua reação com o alumínio. Então, uma água com um pH levemente alcalino tende a realizar uma etapa de coagulação química mais efetiva. Uma água, então, ela precisa ser levemente alcalinizada para que o processo de coagulação química ocorra com
com eficiência. Do mesmo modo, ainda no sistema de tratamento de água, nós nos deparamos com a etapa de desinfecção, onde a ideia, o objetivo, é a eliminação de patógenos. Para tanto, geralmente se emprega substâncias à base de cloro para promover essa etapa de desinfecção. O cloro estando, em sua maioria, sobre a representação do ácido hipocloroso, essa espécie que está sendo destacada, HOCl. O fato é que, como esse ácido é um ácido que sofre ionização e essa ionização não é completa, esse ácido poderá coexistir em duas espécies. A sua espécie molecular, HOCl, ácido hipocloroso, ou a sua espécie iônica, o anihipoclorito. O fato é que o meio deve ser condicionado de tal forma que a espécie molecular, o ácido hipocloroso, exista em maior quantidade do que o anihipoclorito. Deve haver uma predominância de uma espécie em relação à outra. E como vemos aqui, a espécie química que pode ser manipulada no meio, no sentido de condicionamento das operações, é justamente o pH. De tal forma que uma leve acidificação daquela água favorecerá a predominância do ácido hipocloroso em detrimento ao anihipoclorito. Por isso, então, que deve ser feito um controle do pH do meio para que a etapa de desinfecção também ocorra com eficiência. Obviamente, outros aspectos são levados em consideração quando a discussão de pH é trazida à tona, principalmente com relação a matrizes ambientais, no que diz respeito ao entendimento de fenômenos ambientais. Como é o caso que nós vemos aqui, como destacado, o entendimento de como acontece o processo da chuva ácida, como é que esses ácidos são gerados na atmosfera, quais as consequências da precipitação ácida, a disponibilidade de nutrientes em condições em matrizes aquosas e sólidas e, obviamente, a predominância de espécies que aí nós estaríamos nos deparando com disponibilidade de nutrientes, presença de substâncias tóxicas, que em relação a diferentes espécies o grau de toxicidade é diferente, sendo todos esses fatores limitados ou influenciados pelo pH do meio. Ainda do ponto de vista operacional, vale salientar que processos biológicos que são utilizados para tratamento de água ou efluente também devem ter um controle rigoroso do pH, uma vez que os micro-organismos necessitam de faixas de pH ótima para a sua predominância, para a sua existência e sua sobrevivência. Então, em um sistema que se utiliza de bactérias, por exemplo, você já tem que trabalhar um determinado nível de pH. Já para sistemas que se utilizam de fungos, outro nível de pH já mais aplicável. Obviamente, a escolha do pH depende do consórcio microbiano que será utilizado para aquele fim de tratamento de água. Então, esse conceito de pH, como estávamos falando desde o início, é um conceito numérico, no que diz respeito a uma representação da concentração de uma espécie química. E a espécie química em questão é o íon hidrônio, é o íon H+, que nós costumeiramente designamos. Então, o pH, essa notação pH, representa o antilog da concentração de H+ no meio. Certo? Então, tem que ter esse entendimento para que tenhamos em mente o que significa o pH e como interpretar esse valor, uma vez que o que será trazido à tona é que variações estreitas de pH podem provocar imensas variações no que diz respeito à concentração de H+, uma vez que a base que está sendo trabalhada aqui é uma base logarítmica e em base 10. Ou seja, a variação em uma unidade de pH provoca a variação da ordem de 10 vezes da concentração de H+ no meio. Então, ao se analisar e comparar duas amostras de águas distintas,
em que uma delas apresenta, por exemplo, um valor de pH 6 e a outra pH 7, podem ambas estar, obviamente, próximos do que a gente chama de condição de neutralidade, que é onde se depara com pH 7. Mas, por mais que a variação seja de apenas uma unidade de pH, ou seja, de 6 para 7, a variação da concentração de H+ do meio é da ordem de 10 vezes. Em pH 6, nós temos uma concentração de H+ de 10 a menos 6 molar. Em pH 7, nós temos uma concentração de H+ de 10 a menos 7 mols por litro, ou seja, é uma variação da ordem de 10 vezes. É importante que isso seja trazido à tona para que não desprezemos as variações de pH. Variações de pH em um volume de água tão grande como se depara em um reservatório, com certeza é decorrente de alguns processos que estejam influenciando de maneira drástica na qualidade daquela água. Aqui embaixo nós temos uma figura que representa tipicamente valores de pH que são encontrados para diferentes tipos de matrizes, né? Nós temos então desde o suco gástrico, que é encontrado no estômago, né? Valores de pH extremamente baixos, nível de acidez muito elevado, pH da ordem de 1, pH da ordem da unidade, né? Suco de limão, você tem pH 2, e assim nós vamos caminhando aqui nesses exemplos. Vejam que a água da chuva, ela naturalmente já é ácida. Esse é um conceito importante que deve ser mencionado, principalmente no entendimento dos fenômenos ambientais. Quando é que a gente diz que uma chuva efetivamente é ácida? O fenômeno da chuva ácida acontece. É quando o pH daquela chuva ocorre em valor inferior a 5. Isso porque a água naturalmente já é ácida, porque o gás carbônico é um gás de natureza ácida. Nós temos o pH neutro, exemplificado pela água ultrapura, e em meio alcalino nós já temos o sangue, a água do mar, que é levemente alcalina, principalmente por conta das rochas calcárias presentes na água marinha, e outros produtos, como os saneantes, né? Detergente, a lixívia e soda em solução, até se chegar em bases fortes. Do ponto de vista das suas implicações, o pH com certeza é um dos parâmetros que chama mais atenção e cuidado na sua interpretação. Porque vários fenômenos biológicos ou químicos são influenciados e muitas vezes limitados pelos valores de pH encontrados nessas matrizes. Isso do ponto de vista ambiental. Então, do ponto de vista biológico, ainda dentro desse critério ambiental, nós temos que alterações do valor de pH em apenas uma unidade podem provocar sérios efeitos biológicos, levando à morte de algumas espécies de organismos aquáticos. Então, determinados peixes ou outros organismos aquáticos presentes naquele ecossistema podem sofrer consequências muito danosas da variação de pH. Isso estamos discutindo da variação de apenas uma unidade de pH. Vejo que se uma água, por exemplo, do mar, que tem um meio alcalino, aproximadamente 8,3, o valor de pH da água do mar, reduzir para 7,3, pode parecer pouco, porque é uma unidade de pH, mas lembremos que estamos diante de uma escala logarítmica de base 10. Isso quer dizer que houve um incremento da concentração de H+ no meio da ordem de 10 vezes. E esse fato, esse fenômeno está acontecendo atualmente no que diz respeito às implicações e às consequências do aquecimento global. As águas dos oceanos têm se tornado cada vez mais ácidas e nós já estamos nos deparando com consequências a respeito dessa acidificação. Um caso emblemático que representa essa acidificação e as suas consequências é o branqueamento dos corais, da grande barreira de corais presente na Austrália. O branqueamento é uma etapa prévia à própria mortandade daqueles corais. Então vejam que alterações em nível de pH sensíveis, né, baixos, já provocam consequências bem danosas aos seres aquáticos. Do ponto de vista químico, a variação do pH pode afetar a disponibilidade
e a predominância das espécies no meio. Em que sentido? Uma consequência muito danosa da acidificação de águas ou do próprio solo é a possibilidade da lixiviação ou da perda de nutrientes presentes nessas matrizes. Lixiviação, que seria o carreamento daqueles nutrientes que estavam disponíveis quando ainda presentes numa matriz sólida, e da precipitação de uma chuva ácida, aqueles mesmos minerais são retirados daquele local. Em mesmo sentido, você pode também ter uma grande concentração de metais pesados que inicialmente estava oclusa, acomodada em um determinado local, e quando da precipitação ácida ocorrer algum tipo de acidente ambiental, e aqueles metais pesados que antes estavam armazenados podem alcançar agora, por conta da acidificação das águas, diferentes locais e ter, consequentemente, prejuízos muito danosos a quem se deparar com a ingestão ou contato com esse tipo de material. Por conta dessas problemáticas envolvidas acerca do pH e como ele afeta as diferentes matrizes ambientais, no Brasil é estabelecido uma faixa em intervalo de 6,5 a 8,5 do valor de pH com relação à água de classe 1, ou seja, a faixa mais estreita. Para outros tipos de uso da água, você já se depara com faixas mais brandas, da ordem de 6 a 9 do valor de pH. Note que abaixo de 6, independente do tipo da água que esteja sendo aplicada, você já pode ter consequências danosas, principalmente com relação à possibilidade da presença de metais pesados se tornarem disponíveis. Um deles é o próprio alumínio, que naturalmente está presente no solo, mas que, se houver algum tipo de movimento ou acidente químico a ponto de acidificar uma água de maneira muito intensa, aquele alumínio que estava resguardado, estava ocluso, estava impregnado em uma matriz sólida, pode se tornar disponível para consumo pelos seres aquáticos e, com certeza, oferecer danos bem prejudiciais a quem consumir esse tipo de material. Vista essa parte introdutória acerca dos conceitos e de como o pH influencia quanto às caracterizações da água, nós vamos iniciar a discussão acerca da sua determinação analítica. Como o pH é analisado no laboratório. Primeiramente, o pH e outras medidas que serão discutidas posteriormente está enquadrado dentro dos métodos eletrométricos. Os métodos eletrométricos assumem como característica a disponibilidade ou a necessidade de se ter acesso a uma estrutura, a um equipamento que é específico ao analito que se deseja determinar, gerando uma resposta, um sinal analítico que fornecerá justamente a medida daquele mesmo parâmetro. Em que sentido? Para analisar o pH, você deve ter, então, um instrumento específico à sua determinação, que é o pHmetro. Para analisar outras medidas eletrométricas, você também precisa de equipamentos necessários para tanto. Condutividade é uma outra medida eletrométrica, em que você vai ser necessário o uso de um condutivímetro. A turbidez assume o mesmo princípio, é necessário o uso de um turbidímetro. Essa discussão é simplesmente para que tenhamos em mente a necessidade de instrumentos específicos a cada tipo de parâmetro a ser analisado, coisa que não é exigida em outras medidas, em outras técnicas analíticas. As medidas volumétricas, por exemplo, já fazem uso de vidrarias comuns, em que de um mesmo conjunto de estrutura você consegue extrair um grande número de parâmetros possíveis. Para a medida do pH,
nós vamos fazer uso, então, do instrumento específico para essa determinação, que é o pH-metro. E o pH é uma medida eletroquímica da atividade, ou no nosso caso aqui, de uma forma mais simplória, da concentração dos íons H+. Essa designação atividade é uma relação da concentração da espécie iônica que leva em consideração outros fatores que não simplesmente a concentração molar do íon H+. Ou seja, quando vai se medir a concentração de H+ no meio, com certeza aquela amostra aquosa não tem apenas H+. Vai ter lá uma série de outras substâncias que interferem na disponibilidade da espécie química de interesse. Então, isso é que quer dizer atividade. É uma representação da concentração molar da espécie química que leva em consideração outras espécies que podem, de certo modo, influenciar na sua disponibilidade. E o pH-metro ele tem essa estrutura. Você tem aqui, na verdade, um potenciômetro, uma medida do potencial elétrico, sendo esse potencial elétrico derivado dessa estruturazinha aqui, que é uma sonda, o eletrodo. Esse eletrodo, nós vamos ver com mais detalhe adiante, é introduzido na amostra de interesse e aguardado ser apresentado o seu respectivo valor de pH. Boa parte dos instrumentos são dotados, além do sensor que mensura o pH, também de um sensor que mede a temperatura, uma vez que o pH sofre determinado nível de influência da temperatura do meio. Então, como foi mencionado, o coração dessa técnica está relacionado à estrutura que será seletiva aos íons H+ do meio. Imaginem só uma amostra ambiental, uma amostra de uma matriz ambiental, onde há por lá uma infinidade de espécies químicas, além do íon H+, que é o íon de interesse. Então, é uma amostra de uma água de reservatório, por exemplo, teremos com certeza a presença de outros cátions que não H+, como é o caso do sódio, do cálcio, do magnésio, do potássio e outras espécies químicas. Não só de cátions, os ânions também podem oferecer certo nível de influência sobre a migração, a velocidade iônica e a disponibilidade de H+ no meio. Então, com certeza, aquela amostra, além de todos esses cátions que foram comentados, também terá cloreto, nitrato, sulfato, nitrito e outras espécies também presentes naquela condição. Então, como ter a certeza de que a medida eletroquímica, que a resposta eletroquímica que essa sonda irá oferecer é em função especificamente do íon H+? Essa pergunta é respondida em função de como esse material, esse eletrodo é preparado. Esse eletrodo ele é dotado de um bulbo em sua extremidade, sendo esse bulbo produzido de um vidro especial, não é um vidro comum. Esse vidro ele é produzido a partir de aproximadamente essa composição química. Obviamente, essa composição é variada em função do fornecedor. Mas, em geral, teremos o silício, lítio, césio e lantânio como metais, na forma de seus óxidos, a estarem presentes nessa composição. Isso garante um grau de seletividade aos íons H+, e não mais a nenhum outro íon que permeie no retículo cristalino desse vidro. Então, dentre esses espaços que estão presentes na estrutura do vidro, apenas os íons H+ é que permearão, oferecendo então uma certa resposta eletroquímica. O eletrodo, obviamente, ele é constituído de outros acessórios. Teremos uma junção, que na realidade é uma representação da ponte salina, uma vez que estamos diante de uma resposta eletroquímica, e dois eletrodos, um sendo de trabalho e outro sendo de referência. Além do preenchimento de uma solução interna constituída de um sal, que é o cloreto de potássio, além do preenchimento com ácido clorídrico. Na próxima página, na próxima apresentação,
tem um detalhamento maior acerca da estrutura do eletrodo. Bem, esse eletrodo que estávamos comentando é o eletrodo combinado de vidro. Ele tem essa nomenclatura mesmo, justamente porque é esse vidro de composição especial que oferece esse grau de seletividade ao íon H+. Então, em termos de estrutura, esse eletrodo é constituído de duas hastes metálicas, sendo ambas de cloreto de prata, revestida por cloreto de prata, sendo um deles comportando-se como um eletrodo de trabalho e o outro como um eletrodo de referência. Por que há necessidade da presença desses dois eletrodos? Porque uma resposta eletroquímica é gerada através de uma diferença de potencial. Se é uma diferença, obviamente você tem que ter dois números para que um, quando colocado como referência, seja descontado do próximo. Seja feita, então, a diferença entre esses dois valores. Por isso que há necessidade da presença de um eletrodo de referência, e é esse que fica no tubo externo. Outro detalhe que não foi comentado é que esse eletrodo de vidro, ele na realidade é composto por tubos concêntricos, ou seja, um tubo dentro do outro. Né? No tubo interno, teremos o eletrodo de prata, cloreto de prata, em contato com uma solução de ácido clorídrico a uma concentração de 0,1 molar, a uma concentração que não modifica, e em solução saturada de cloreto de prata, ou ainda de cloreto de potássio, a uma concentração de 3,5 mol por litro. No tubo externo, representado aqui pela cor verde, temos a segunda haste de prata revestida por cloreto de prata em contato com uma solução saturada de cloreto de potássio e cloreto de prata. Há ainda no tubo externo uma junção, uma ponte salina, constituída de uma placa cerâmica que permite um equilíbrio iônico quando houver a diferença de potencial que será promovida justamente nesse bulbo, que é o que se chama de membrana de vidro. Note que é um vidro e costumeiramente nas referências, nas bibliografias, você se depara com essa nomenclatura, membrana de vidro. Por que uma membrana? Ora, se é uma membrana, as membranas nada mais são do que filtros ou paredes permeáveis. Nesse caso, esse vidro se comporta como uma espécie de um gel, a tal ponto de que os íons H+ presentes na solução podem se difundir, se permear através desse gel que é produzido pela membrana hidratada do vidro, a fim de que seja gerada uma diferença de potencial promovida por uma diferença de concentração entre os íons H+ do lado externo do vidro e o íon H+ do lado interno do vidro. Então, quando em contato com a amostra, a superfície externa do bulbo do eletrodo assume carga elétrica diferente de sua superfície interna devido à troca iônica decorrente das diferentes concentrações de íons H+, gerando potencial elétrico associado à concentração de H+, que é então convertido em pH. O eletrodo de vidro que estávamos comentando em esquemas anteriores está representado através dessa estrutura aqui, dessa figura. Esse é um eletrodo de vidro, um eletrodo combinado de vidro. Combinado porque você tem em uma estrutura única os eletrodos de trabalho e de referência. Dois eletrodos em uma estrutura única, por isso que é um eletrodo combinado de vidro. Esse eletrodo de vidro, nós vamos agora nos ater a essa extremidade, ao seu bulbo, para um maior nível de detalhamento. Então, esse bulbo, se a gente fizer um zoom da sua funcionalidade, nós estaremos diante dessa situação. Você tem um lado interno do bulbo, ou seja, essa parte de dentro do vidro, que, como mencionado anteriormente, é preenchida com a solução de ácido clorídrico 0,1 molar e não é variado.
essa concentração é permanecida fixa. Do lado externo do vidro, ou seja, em contato com a solução, com a amostra a ser analisada, estamos diante de uma concentração variada de H+, obviamente que depende da amostra que está sendo determinada. O vidro, então, devido à sua composição especial, garante certos níveis de difusão do H+, da fração líquida para a sua superfície. Essa superfície, então, uma vez hidratada, oferece níveis de troca iônica de H+ entre a solução e a sua superfície. Como o lado interno do vidro tem uma concentração de H+ fixa e não variada, qualquer diferença de concentração entre o lado interno e o externo provocará uma diferença de cargas na superfície do vidro e, consequentemente, uma diferença de potencial, o que vai ocasionar, então, uma resposta eletroquímica associada à concentração de H+, uma vez que esta é a única variável do sistema. Todo o outro lado do mecanismo, que é a concentração de H+ do lado interno, é permanecida fixa. Então, qualquer resposta eletroquímica que seja interpretada, que seja lida pelo equipamento, é decorrente da amostra, ou seja, do lado externo do vidro. Então, o mecanismo de quantificação do pH, né, está associado a essa resposta eletroquímica gerada na superfície do bulbo. E aqui está novamente o esquema de um pH-metro. Né? Nós temos aqui o potenciômetro com duas estruturas, dois eletrodos. Na realidade, um eletrodo, né, um eletrodo combinado, que tem aqui no seu extremo o bulbo, e esse outro acessório, esse acessório secundário, nada mais é do que um termômetro, um medidor de temperatura. O fato é que, na superfície do bulbo, poderemos estar diante de três situações possíveis. Lembrando que dentro do bulbo temos uma solução de concentração invariável de concentração de H+. Ela é 0,1 molar. Se, porventura, a amostra possuir uma concentração de H+ superior à do lado interno, significa dizer que a amostra é ácida. A consequência dessa acidificação é a produção de um sinal elétrico, interpretado como potencial, em escala de milivolt, em valor positivo. Se as concentrações de H+ do lado interno e externo forem idênticas, não haverá diferença de potencial. Consequentemente, estaremos diante de uma amostra neutra. E aí, a resposta eletroquímica, obviamente, é nula, é igual a zero. Em uma última situação, se a concentração de H+ do lado externo do vidro for inferior à do lado interno, estaremos, então, diante de uma amostra básica. A consequência, em termos de resposta eletroquímica, é a produção de um sinal elétrico de natureza negativa quanto ao seu sinal. Esse vidro, então, esse eletrodo, ele pode ser devidamente calibrado ou estudado o seu comportamento em função dos diferentes pHs de amostras a serem analisadas. A equação que rege o comportamento eletroquímico de um eletrodo de vidro é essa destacada nessa expressão. É uma equação que deriva da equação de Nernst, que é a equação bem difundida no campo da eletroquímica. De modo resumido, o potencial elétrico é igual a uma constante associada ao eletrodo de referência, ao eletrodo de trabalho de referência, menos uma inclinação da reta, que é denominada slope, coeficiente angular dessa reta, associado ainda ao valor de pH daquela amostra que está sendo analisada. Então, nós estamos aqui como variáveis o potencial elétrico e como constante o eletrodo de trabalho e o S, que é associado à inclinação dessa reta. Uma coisa a ser mencionada é que, como o pH é uma notação
antilogarítmica da concentração de H+, e o íon H+, é um íon monovalente, essa inclinação assume um valor pré-definido, que pela equação de Nernst é um valor de 59,1 mV. Isso significa dizer que se o eletrodo estiver trabalhando de forma satisfatória e, como é de se esperar, essa inclinação experimental deve ser um valor muito próximo do que é o teórico, ou seja, 59,1. Então, esse S ele representa o nível de sensibilidade que o eletrodo está apresentando em função dos diferentes valores de pH que ele está sendo aplicado. É uma forma de se avaliar se o eletrodo está conseguindo responder de maneira satisfatória ou não, né? É uma forma de você calibrar o eletrodo e inferir a sua sensibilidade. Nessa figura aqui está demonstrado essa linha de raciocínio. Foi, nesse caso, experimentalmente produzidas soluções, 5 soluções diferentes, de diferentes níveis de pH, desde 2 a 11, ou seja, em uma faixa ácida, faixa neutra e faixa alcalina. E para cada valor de pH, foi determinado, através do uso do pH-metro, os seus respectivos valores de potencial elétrico. Lembrando que o pH nada mais é do que uma resposta eletroquímica. O que o equipamento faz é transformar um potencial elétrico em pH. Mas para que tenhamos o valor de pH, obviamente, é necessário ter o valor do potencial elétrico gerado na superfície do eletrodo. Ao se plotar esses dados experimentais, estamos diante dessa resposta eletroquímica. Uma resposta que, primeiramente, apresenta uma inversa proporcionalidade entre pH e potencial, ou seja, quanto maior o pH, menor o potencial elétrico, e que essa inclinação da reta gerada aqui assume um valor muito próximo daquilo que é esperado, o fator Nernstiano. Então vejam que o valor gerado por essa expressão de 58,963 é muito próximo daquilo que está sendo representado como referência. Isso permite termos uma interpretação de que esse eletrodo, em específico que foi usado nesse experimento, assume uma resposta bem satisfatória, independente da faixa que ele esteja trabalhando. Ou seja, tanto em faixa ácida, neutra ou alcalina, a resposta global está bem próximo daquilo que é esperado. Essa é uma primeira metodologia de como se calibrar o eletrodo de vidro. Ou seja, fazer a leitura do potencial elétrico de diferentes soluções de diferentes níveis de pH e para cada uma delas medir o seu respectivo potencial e avaliar a inclinação da reta gerada por esses dados. A metodologia apresentada anteriormente é uma metodologia mais complexa, mais detalhada e que requer, inclusive, um maior trabalho, dado o número de soluções que são necessárias. Convencionalmente, são utilizados um número mais reduzido de soluções de referência para se fazer a calibração de um pH-metro. Tipicamente, apenas 2 soluções são requeridas na grande maioria dos modelos dos equipamentos que estão disponíveis como pH-metro. Alguns deles requerem o uso de 3 soluções de referência, mas a grande maioria demanda apenas 2 soluções tampão para calibração. Solução tampão, porque o tampão é aquela solução em que foi produzida para um determinado valor de pH e que esse valor de pH seja invariável. Geralmente, os equipamentos requerem uma primeira calibração, uma primeira leitura em faixa neutra e posteriormente em uma faixa ácida, como está sendo demonstrado aqui. Geralmente, primeiramente se emprega um tampão de pH 7 e posteriormente outro tampão pH 4. Pegando os mesmos dados do slide anterior, o que o equipamento faz basicamente é essa interpretação aqui, é essa medida que está sendo representada. Nós
fazemos a leitura da solução de tampão pH 7 e o equipamento faz a respectiva leitura do seu potencial elétrico. Essas medidas aqui, então, são armazenadas na memória interna do equipamento. Depois, é feito o mesmo procedimento, só que para um outro valor de pH, pH 4. E para o respectivo pH 4, é obtido o seu valor de potencial elétrico, de 183,7 mV. Esse valor de pH e esse valor de potencial são também armazenados na memória interna do equipamento. Então, como é que o equipamento agora vai conseguir inferir sobre se a calibração foi satisfatória ou não? Utilizando-se da mesma equação demonstrada anteriormente. Só que agora, em vez de se plotar um gráfico, faremos apenas operações algébricas simples. No sentido que, para cada valor de pH, 7 e 4, temos os seus respectivos valores de potencial elétrico. Então, trabalhando em cima dessas duas expressões, chegaremos em uma resolução desse sistema, de tal forma que o valor de S, que é o valor a ser obtido para fins de comparação, pode ser calculado em função da diferença do potencial pela diferença do pH. Aplicando esses valores experimentais na expressão demonstrada, chegaremos com um valor de S, um valor de 61,05 mV. Esse valor de 61,05 mV está bem próximo do fator de referência, o fator nernstiniano, que foi discutido anteriormente. E como estamos diante de uma escala de milivolt, é permitido, segundo os fabricantes e pela literatura, uma variação da ordem de mais ou menos 4 diante desse valor aqui. Então, 61,05 está ainda compreendido dentro da faixa do que é permitido pelo fabricante. O que podemos concluir que a calibração foi satisfatória. E aí, então, o equipamento está habilitado para ser aplicado agora em qualquer amostra que vá ser analisada. Então, é nesse sentido que um pHmetro é calibrado e, em alguns modelos, inclusive, é informado ao analista o nível de satisfação daquela calibração. A calibração foi 100%, foi 91%, foi 85%. Obviamente, quanto menor essa porcentagem de satisfação, é um indício de que há necessidade de se realizar algum tipo de manutenção no eletrodo para que ele volte a responder de forma satisfatória. Então, a aula de hoje basicamente foi destinada à apresentação do parâmetro pH em si, as suas aplicações, as suas implicações, a sua influência sobre diversas operações de tratamento de água, de interpretação de fenômenos ambientais e, obviamente, sobre como a metodologia de sua análise é realizada. Eu espero que o material tenha sido apresentado de forma satisfatória e nos veremos adiante. Até breve.